Não, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Cruz. Lá em Mateus 16, no versículo 16, em Mateus 16, no versículo 16, mas com uma razão humana. Não. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu sou o Guilherme, Eu sou Gabriel. nós somos a comunidade Madeiro da Cruz e nós estamos em mais um Escola da Cruz no canal Madeiro da Cruz. Então vamos lá para esse segundo vídeo dentro dessa sequência de vídeos sobre a profissão de fé. E vamos dando sequência, nós falamos do Pai no vídeo passado, você pode acessar para conhecer um pouco mais. E nós vamos começar a falar do Filho, de Jesus Cristo. Então essa primeira parte desse segundo vídeo, ali vamos falar que Jesus é o Senhor. Creio em um só Senhor. Nós já explicamos o único Deus no vídeo passado, então nós vamos falar que nós cremos em um só Senhor e sempre voltado na pessoa de Jesus Cristo. A igreja professa que Jesus Cristo é o Senhor, isso desde os primórdios, não é mesmo? Desde os patriarcas da igreja, os apologetas, depois na era medieval, e até os dias de hoje Jesus Cristo é o Senhor e acabou. Isso foi um problema, né, entre alguns irmãos, porque o termo Senhor, lá na Bíblia, ele refere-se primeiramente a Deus e também aos reis da época, né? Ou seja, Jesus já nasce causando problema ali com a sociedade. Em Levítico 19, lá no versículo 2, está escrito: sede santos assim como o vosso Deus é santo. É o próprio Deus falando para Moisés isso, né? E a forma mais comum que se dirigir a Deus, é o Senhor. É um dos vários e vários textos bíblicos que chama ali Deus de Senhor, o Pai de Senhor. Os Salmos repleto, praticamente todos os Salmos está lá chamando ao Pai de Senhor. E aí quando se fala que Jesus é o Senhor, então é onde causa certo problema, como o Gabriel citou, mas para nós que temos a fé bem resolvida e a igreja como mãe e mestra da verdade vai nos ensinando tudo isso, então nós entendemos que Jesus, ele é Senhor. Então, independente da língua, se do grego, se do hebraico, ali seja o Kyrios, seja o Adonai, Jesus, ele é Senhor. E a igreja não tem medo de professar isso, que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso a igreja, ela continua professando e se submetendo a esse senhorio de Jesus. Lá em Lucas 1,31, o anjo diz à Virgem Maria, né? O chamarás com o nome de Jesus. E aqui partimos para o nome de Jesus. Em Mateus 1,21, novamente, está lá: tu chamarás com o nome de Jesus. Agora o anjo falando para São José. E o nome de Jesus significa Deus salva. Nessa realidade desse Jesus, né, que significa salvar, então nós vamos entendendo nas Escrituras que o nome, como nós sabemos, ele tem um desígnio de missão. Então, a missão de Jesus, eu costumo dizer que a vocação de Jesus é salvar. Foi para isso que ele veio ao mundo, ele mesmo diz, né? Para isso eu vim ao mundo. E Jesus, ele vem para salvar a todos. Ele vai dizer lá no texto sobre Zaqueu, em Lucas 19, o último versículo, no versículo 10, naquele texto onde fala sobre Zaqueu, vai falar que o Filho do Homem veio procurar e salvar a todo aquele que estava perdido. No Cântico do Servo Sofredor, no profeta Isaías, do capítulo 53, no versículo 5, entre vários outros versículos, mas o 5 é um deles, vai falar ali que foi sobre si que ele levou os nossos pecados. E ainda falando dessa questão de Senhor, dessa questão de Jesus Cristo que vem para salvar, o discípulo amado São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10, também está lá falando dessa vocação, dessa missão de Jesus, que é enviado pelo Pai como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então Jesus recebe o nome, essa sabedoria eterna e encarnada, como ensina São Luís, no céu, né? Na verdade ele é conhecido assim, como ensina São Luís, e ao se encarnar, ele recebe esse nome de Jesus, que indica a missão, Deus salva. Indicando justamente a nova aliança com Deus, né? A primeira aliança onde você tem a expiação do Cordeiro, e a nova, Cristo se faz o Cordeiro. Jesus se faz o Cordeiro para a nossa salvação, para completar a sua missão, né? E justamente Cristo vem a significar ungido, Messias, o Cristo, que é o ungido de Deus. Nos evangelhos, no início de sua missão,
Jesus, ele, dentro das sinagogas, ele faz uma leitura do livro de Isaías e diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E depois dessa leitura, Jesus ainda diz que esta leitura se cumpriu hoje, ou seja, no momento em que Jesus leu, de fato, o Espírito Santo ungiu. Essa questão de Cristo, de ungido, também entra ali em toda essa realidade também de que no Antigo Testamento costumava-se ungir os reis. Então nós podemos lembrar do profeta Samuel, que unge Saul, o primeiro rei de Israel, e unge também a Davi, né, que é o segundo rei de Israel, né, é o que segue ali. E então nós podemos identificar também essa característica do Messias, do Cristo, do ungido, que vem para reinar, que vem para governar, que vem para submeter a criação inteira ali, como usa num termo do Antigo Testamento, sob o escabelo de seus pés, não é verdade? Vem colocar debaixo, vem subjugar toda a sua criação, não de uma forma tirana, mas com o seu amor, né, do Filho de Deus. E Jesus, sendo Filho unigênito de Deus, como a profissão de fé nos diz na seguinte frase, né? Filho indica a origem divina, porque é Filho de Deus Pai. E sob esta profissão de fé, Jesus funda a sua igreja. Em Mateus 16, no versículo 16, São Pedro apóstolo, ele vai dizer a Jesus, quando Jesus lhe pergunta, né? E vós, quem dizes que eu sou? E São Pedro lhe diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ali, Cristo já é declarado como Filho de Deus. E Jesus lhe responde, né? Essa resposta veio do Espírito Santo, não da carne, dos homens. Lá no Evangelista São Marcos, no capítulo 15, no versículo 39, onde aquele centurião, ele vaza ao lado de Jesus com uma lança e joga sobre ele o sangue e a água, e ele diz: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Então, não somente os apóstolos, aqueles que conviveram perto de Jesus durante os 3 anos de vida ativa ali do seu apostolado, mas também a igreja, né, na paixão de nosso Senhor também assume isso. Então, alguém que não era judeu, alguém que veio de fora, né, dessa religião, alguém que era um pagão que adorava outros deuses, no testemunho ali do sangue, da água, do Cristo morto, ali que entrega sua vida em resgate de muitos, ele pode declarar que de fato Jesus é o Filho de Deus. E ter essa conotação filho, Jesus como filho, dá uma conotação familiar, né, na Santíssima Trindade. Então, o Pai e o Filho nessa realidade familiar, vamos entender bem isso, e que posteriormente vai reunir uma grande família, que é a família que nós conhecemos como igreja, né? Então, assim como na tradição judaica, nós falamos alguns vídeos antes, né? Tem aquela questão patriarcal, que todos se reuniam em torno do pai, né? O Gabriel explicou em um dos vídeos, também aqui agora. Então, a igreja como família se reúne em torno do pai, né? Que tem esse filho que é Jesus Cristo. E nessa conotação familiar, nós percebemos que Cristo, ele sendo eterno, de acordo com a doutrina da igreja, ele sendo também Deus, consubstancial ao Pai, como veremos a seguir, né? Cristo, ele, desde toda a eternidade, de acordo com a doutrina da igreja, já estava com Deus. E lá no Gênesis 1 nós vemos bem isso, né? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança, dá uma certa ideia de trindade. Assim como Abraão conversa com aqueles 3 homens, onde os exegetas, né, aquelas pessoas que fazem estudo da Bíblia, bem aprofundado, eles ainda não chegaram a uma conclusão racional de quem poderiam ser aqueles 3 homens, mas é definido como se fosse a Santíssima Trindade. Então, Cristo e o Espírito Santo estavam ali ao lado do Pai, conversando com Abraão ali. Alguns santos dizem, né, na verdade, não deixa de ser doutrina da igreja. Isso, é doutrina da igreja. E algumas homilias lá na Liturgia das Horas, está lá dizendo que representa a Santíssima Trindade, né? E nós precisamos entender que filho e nascido do Pai não é aquela coisa como nós conhecemos, né? Hoje. Não veio de uma relação entre homem e mulher. A Bíblia não explicita conhecer, né? O conhecer, como nós já explicamos num vídeo anterior, fala dessa relação sexual entre homem e mulher para gerar um descendente. Mas Cristo não nasceu de um conhecer de Deus com a Virgem Maria, não. Foi a ação do Espírito Santo. Ele foi concebido
sem pecado, na Virgem Puríssima. Não nessa razão humana, mas pelo contrário, é necessário compreender isso de uma forma espiritual, uma forma transcendente. Então, isso significa, de fato, que o Pai e o Filho, eles têm a mesma substância. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, né? Essa questão de Jesus ser consubstancial ao Pai. Isso nós vamos explicar no próximo vídeo, mas nós já podemos pincelar aqui agora. Então, é a mesma substância divina. Não são vários deuses, como nós falamos também em um vídeo anterior, mas é um único Deus, o Pai, o Filho, e posteriormente, mais à frente ainda, nós falaremos da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E esse nascido antes de todos os séculos, que a profissão de fé nos diz, é um dos termos mais bonitos, eu acredito. É uma forma belíssima de expor em palavras uma realidade difícil de se entender, né? Então, antes de existir o tempo, Deus já existia. A igreja vai nos falar que o Pai, ou Deus, é o princípio sem princípio. Então, antes de haver princípio, antes de haver qualquer conceito de tempo, o Pai já existia. O Filho também já existia, como nós podemos ver, nascido do Pai antes de todos os séculos, antes de haver tempo, conceito de tempo, conceito de espaço, já existia aquele que é o Alfa, né? Como diz o livro do Apocalipse, e mais de um momento, aquele que é o início, o princípio de todas as coisas. Antes do mundo existir, antes de qualquer outra coisa existir, já havia Deus. Isso Santo Agostinho já fala, né? Quando ele fala do tempo, ele já coloca dessa forma. O tempo é uma coisa humana, está ligado à humanidade, e Deus é eterno, né? A igreja usa esse termo. Deus é eterno, não tem um começo e não tem um fim, é eterno. Exato. E o Filho também. Então nós não podemos limitar Jesus como uma pessoa e unicamente isso, né? Jesus, ele é Jesus antes de ser Jesus e ele continua sendo Jesus depois de ter sido Jesus. Ficou meio estranho, mas acho que ficou claro isso, né? Antes da encarnação do Verbo, ele já existia. E após a sua morte, ele continua existindo, né? Como diz ali a liturgia ali da Páscoa, morto ele já não morre, né? E na sequência vai falar que ele está vivo e que ele continua vivo ali após a sua ressurreição. Então isso é fantástico, esse Deus sem princípio, sem fim, é perfeito. E é isso. Esperamos que você tenha gostado. Dê um like aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você saiu satisfeito, né? Se você aprendeu alguma coisinha, dê um like, comente se assim você achar prudente. Nós deixaremos o link para o e-mail, nós deixaremos o link lá embaixo também para o blog, na descrição do vídeo, né? Nós deixaremos também o link para a página da comunidade, agora nós começamos a página da comunidade, deixaremos lá para você curtir. E é isso.